Hoje nós vamos falar sobre os defeitos mais comuns no Xbox Series S e como você pode evitar estes problemas. Se você curte dicas para o Xbox Series S, até mesmo para conservar mais o seu console e trazer uma longevidade de um produtinho que é até caro, digamos assim, apesar de ser o mais barato, deixa o seu like e se inscreve no canal aí e vamos ver quais são esses problemas mais comuns no Xbox Series S. Problema de número 1, e não necessariamente é um problema, mas eu vejo como famoso mau uso, tá? Mau uso nada mais é do que o usuário causou o problema. Então, o que poderia ser um mau uso? Tá? Primeira coisa, você tentar abrir o console sem você ter ideia do que você está fazendo, sem ter as ferramentas adequadas. Isso é considerado um mau uso. Coloquei minha cervejinha aqui em cima, acabou escorrendo água para dentro do console. Isso é mau uso. Ah, não aconteceu nada, virei ele de cabeça para baixo e tá show. Não, não tá show, não tá show. Porque água, querendo ou não, vai causar uma umidade dentro do console e isso pode oxidar ali e causar até mesmo um curto dentro do seu console, fazendo com que os componentes se soltem até mesmo da placa, tá? Então tomem cuidado, esse mau uso é uma parada muito ampla e que pega muita gente, tá? Então, se você tá vendo aí, tá achando que tá na hora de trocar pasta térmica, fazer uma limpeza, tal, porque fazer uma limpeza é o correto. Então, procure quem saiba fazer. Não tente fazer sem saber o que você está fazendo, senão o mau uso, o maldito mau uso, vai pegar seu Xbox Series S. Segundo problema que pode sim atacar o Xbox Series S e tem atacado muito por aí, é o tal do superaquecimento. Gente, superaquecimento não se trata somente de manutenção em dia, tá? E não tente cometer o primeiro erro, tá? Não faça aquilo. Então veja só, o superaquecimento ele pode ser causado até mesmo o fato de você armazenar de forma incorreta o seu console. Você tampar o seu console enquanto ele ainda está resfriando, você acaba de desligar o console e já corre lá e tampa. Tá errado, você precisa esperar um pouquinho, porque muitas das vezes tem coisa baixando, certo? Então você precisa ter alguns cuidados para poder evitar o superaquecimento. Não é só manter a manutenção dele em dia, manter a limpeza em dia. Não, é colocar ele no devido lugar, não colocar ele em locais fechados, tá? Você coloca lá na estante e às vezes tem aquele nicho, né, debaixo ali da TV, aí você coloca lá e fica aqui o console jogando ar quente para cima e esse ar quente acumulando aqui, aquecendo mais o console a hora vai travar. E aí você vai ficar falando, por quê? Por que aconteceu comigo? Eu cuido tão bem do meu console? Pois é, coisas erradas estão sendo feitas. Então coloque o seu console onde tenha circulação, deixa o ar circular, certo? E não desliga o console e já sai tampando, tá? Tome esse cuidado e obviamente eu já falei, manter a manutenção em dia é totalmente primordial, tá? Só que uma coisa, manutenção demais também pode acabar avacalhando o seu console. Leva aqui, leva lá, leva em locais que não é de sua confiança e numa dessa você pode se lascar. Então, até o local onde você vai levar para manutenção, você tem que tomar esse cuidado. E fique de olho, principalmente nas grades dele, né? Aqui, ó, porque às vezes tem alguns sinais de poeira ali, você pode conseguir ver talvez um bicho, um mosquito, algumas coisas que podem ter caído ali dentro, e aí é bom você ficar atento a esse sinal, porque se você vê algo lá dentro que não devia estar ali, você deve sim levar para dar uma olhada, porque talvez aquilo ali pode ficar mais grave, né? Então assim, agarrou uma poeirinha, aquilo ali vai acumulando, quando você olhar, virou um tapetinho de poeira dentro do seu console, e aí realmente ele não vai ter poder nenhum de resfriamento. Então, fique atento a pequenos sinais. Terceiro problemão que pega muito a Xbox Series S é a tal da umidade. A gente sabe que o Brasil tem regiões quentes, regiões frias, regiões geladas, regiões de praia, tá? Então tem regiões também que são, como que eu vou falar? São regiões mais úmidas mesmo por natureza, né? Às vezes tem um ambiente mais como eu vou falar, mais arborizado, tem muitas árvores, né? Tem uma vegetação mais densa. Então esses locais também tendem a ter uma umidade elevada. Não é tão agressivo quanto a praia,
mas também são capazes de causar danos no Xbox Series S. Qualquer eletrônico que é mantido em locais que tem muita umidade, com o tempo a placa ela começa a puxar essa umidade, digamos assim, e pode até mesmo condensar gotículas aqui dentro, porque afinal calor está sendo gerado aqui dentro, certo? Então o calor que está aqui pode acabar fazendo com que essa umidade com o tempo vire até mesmo uma oxidação no seu console e a placa inteira ficar oxidada a ponto de não compensar sequer fazer o reparo, né? Então imagine ali uma oxidação de forma generalizada dentro do console, atingindo capacitor, resistor, linha, processador, atingindo tudo. Não vai ter o que fazer, só você comprar um outro console mesmo para resolver o problema, o que não resolve. Então muito cuidado com a umidade, porque ela pode comprometer os componentes internos, levando a problemas, levando a falhas irreversíveis, irreparáveis no seu console. Quarto problema, segundo relatos de várias pessoas que eu tenho contato, tá? Até mesmo donos de assistência, portas HDMI, portas de rede, essas dão muito problema. Por quê? Muitas das vezes oscilação de rede, certo? Então, às vezes, sei lá, alguma oscilação vem pelo seu modem, vem cabeada, tal. Pode sim queimar ali o CI de rede, né? O CI controlador de rede. Sobre o HDMI, ele queima sim com alguma oscilação ali que não dá para explicar muito bem isso, tá? Mas a maioria das vezes o usuário com o console ligado, né? Aquele negócio, o usuário vai lá com o console ligado, o console tá ligado, presta atenção, o console tá ligado. O usuário vai lá, tira o cabo, coloca o cabo, ou liga o console e vê que o HDMI não tá na TV. Aí ele já ligou o console e vai lá colocar o HDMI na TV. E aí numa dessa ele pode conectar meio torto, né? E as vias do HDMI encostar uma na outra, ou encostar onde não deveria, ou onde deveria entrar o sinal de imagem, acabar entrando um sinal de energia, por exemplo. E aí numa dessa vai embora o CI que controla o HDMI aqui e balbar a imagem do console. Então, para evitar queimar o seu HDMI aí por mau uso, o que você pode estar fazendo? Tome o hábito de sempre antes de ligar o console, veja se o cabo já está conectado aqui e se já está conectado a outra ponta na sua TV ou no monitor. Nada de tentar conectar depois que o console já está ligado. Eu diria até para você remover o cabo de energia caso você vá colocar o cabo. Então, qual a ordem aqui que você deveria colocar os cabos? Conecta a outra ponta na TV ou monitor, chega aqui, coloca o HDMI, conecta as coisas que você usa no USB, conecta o seu cabo de rede, conecta a sua memória de expansão aqui, caso você tenha, certo? O seu cartãozinho de expansão. E por último, você conecta o cabo de energia, tá? Por último, nunca antes, por último. Esse quinto problema aqui, ele é lascado. A fonte desse camaradinho aqui não é barata, não. E é uma das coisas que também queimam demais no Xbox Series S. O que mais causa a queima da fonte são picos de energia, não tem outra para falar. Talvez um curto aleatório na rede, alguma coisa que outra pessoa está fazendo, ou alguma coisa de errado no poste, mas querendo ou não, são picos de energia que acabam queimando a fonte do console. E como você evita que a fonte do seu console seja queimada por um pico de energia? Aqui, ó, Clamper 5 tomadas. Então, o que você tiver aí, se você tem um modem muito próximo, se você tem um monitor, uma TV perto aí do seu Xbox, ó, compra um desse aqui, vou deixar o link aí embaixo na descrição. Compra um desse e conecta todos os aparelhos que vão conectados ao seu Xbox Series, porque assim você já vai estar se protegendo, já vai estar protegendo o seu Xbox de um surto, de sei lá, um pico de energia aí na sua rede. Esse daqui, ó, ele não tem um simples botão de on-off, não. Ele tem a posição reset e a posição off. Off, obviamente, é desligado, mas na posição reset, ele funciona como um microdisjuntor, no caso aqui de 10 amperes, né? E se vem algo mais na rede, se vem uma sobrecarga
ele desarma, como se fosse a chave do padrão da sua casa, certo? Só que a chave do padrão da sua casa, ela deixa passar muito mais amperagem, né, digamos assim. Aqui não vai deixar passar mais do que 10, aí vai desligar tudo e vai evitar que o seu console queime a fonte, que o seu monitor queime a fonte. Fechou? Então, ó, é assim que você evita queimar a fonte do seu console. Link na descrição. Sexto problema é o tal do drift. O drift, ele não atinge exatamente o console, ele atinge o controle, isso mesmo. E o que é o drift? Vocês já sabem. Drift é quando o analógico faz o movimento sozinho sem que você esteja tocando nele. Às vezes a mecânica dele tá quebrada, né? Então ele fica muito mole, isso pode causar o drift, mas às vezes os próprios sensores do analógico podem estar danificados. Isso porque isso é uma coisa que acontece mecanicamente devido ao desgaste. Então o drift acaba assim pegando o analógico do controle oficial do Xbox Series. Não tem um meio exato de você evitar o drift no controle original do Xbox Series hoje em dia, mas eu posso recomendar para você comprar o controle GameSir G7 SE, que tem link aí embaixo na descrição, que já vem com analógico anti-drift. E se por acaso o seu controle já foi mordido pelo tal do drift, aí é melhor ainda. Pô, como assim isso é melhor? É melhor porque você pode comprar os próprios analógicos anti-drift para instalar no seu controle. Eu vou fazer aqui com o controle, tô aqui com um projetinho, tá? E vou mostrar isso futuramente para vocês. Mas basicamente, você colocando o analógico anti-drift num controle oficial da Microsoft, você vai ter aí o melhor controle do mercado. Eu garanto para você que essa é uma das melhores formas de você anular o drift de vez. Então, deu drift uma vez, não dá bobeira não. Quando você for levar na assistência técnica para trocar o analógico, corre atrás do analógico anti-drift. Eu espero que essas dicas ajudem a você manter o seu Xbox Series S no mais pleno estado de conservação e funcionamento possível. Se você tem outras dicas ou se você passou por qualquer um desses problemas, eu quero ver o seu comentário aí, vou ler, vou responder todo mundo. E se o vídeo te ajudou, é só você se inscrever e deixar o joinha.